Como um bando de nerds anônimos tirou 13 bilhões de um grande banco de investimento. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um movimento sem precedentes aconteceu na Bolsa de Valores americana nesses últimos dias. Cerca de 2 milhões de microinvestidores, pessoas que investem só um pouquinho de dinheiro, conseguiram dar um prejuízo de 13 bilhões de dólares em um grande fundo de investimento com enorme reputação no mercado. Tudo isso manipulando ações e opções de uma loja de jogos, a GameStop. Vamos entender exatamente como isso aconteceu. Que pequenos investidores estão cada vez mais comum nas bolsas de valores é um fenômeno conhecido, mas não deixa de ser arriscado, porque uma coisa nunca mudou. Quem manda na bolsa são os grandes investidores, as baleias. Os grandes sempre se deram muito melhor que os pequenos. Um exemplo de problemas que os pequenos enfrentam é quando um grande investidor queria comprar uma ação, ele despejava muitas ações daquela empresa no mercado, fazendo o preço cair. Com o preço baixo, muitos dos pequenos investidores acabavam vendendo a ação também para não ficar no prejuízo. No final, o grande ia lá e recomprava não só o que ele colocou no mercado, mas muito mais. Recomprava todas as ações dos pequenos. Inúmeras pessoas já muito ricas fizeram fortuna com esse tipo de aposta. Veja, você precisa já ter muito dinheiro para manipular o mercado e ganhar mais dinheiro ainda. Outro tipo de ataque comum, também feito por grandes investidores, visa o mercado de opções ou mercado de derivativos. Esse mercado, ao invés de negociar as ações em si, negocia as chamadas opções de compra ou opção de venda. O mercado de derivativos ou de opções funciona assim. Uma opção é um contrato emitido por um banco com a opção de compra de uma ação por um determinado valor em um determinado tempo. Por exemplo, para ficar mais claro, uma ação da Petrobras está valendo, no momento que eu escrevo esse artigo, no dia 27 de janeiro de 2021, R$ 27. Um banco pode lançar uma opção de venda, que é um contratozinho de tal ação, dizendo que vai comprar essa ação daqui a um mês, no dia 27 de fevereiro, pelo valor de R$ 25. Essa opção, portanto, é um contrato entre você e o banco, em que o banco se compromete a comprar de você no dia 27 de fevereiro, se você quiser, uma ação da Petrobras por R$ 25. Veja, você tem que pagar por esse contrato tem um valor. Por que você pagaria por esse contrato ao invés de simplesmente vender a ação hoje por R$ 27? Bem, porque na verdade você não quer vender a sua ação, você quer apenas garantir a sua ação contra uma eventual queda muito grande do valor dela. A opção geralmente é baratinha, bem mais barata que a ação. E agora você tem uma garantia. Se a ação da Petrobras cair muito ao longo de fevereiro, vai chegar no dia 27 de fevereiro, sei lá, a R$ 20, caiu bastante, você ainda pode vender as suas ações por 25 e não ter tanto prejuízo assim. Note que é uma opção, você não precisa vender por esse preço. Só vale a pena, lógico, se o preço de venda for menor. Se o preço da ação estiver acima de R$ 25 no dia do vencimento da opção, é melhor jogar a opção no lixo. Mas ela serviu como uma garantia para você, é como se você fizesse um seguro. Da mesma forma que tem a opção de venda, tem também a opção de compra, em que o banco se obriga a vender para você, ou seja, você pode comprar tal ação no tal dia por tal valor. No final das contas, quem compra a opção está apostando, ou está apostando que a ação irá cair abaixo de um determinado valor, ou está apostando que ela vai subir acima de um determinado valor. O mercado de opções, porém, também pode ser vítima de um golpe do tipo: um grande investidor, por exemplo, compra uma opção de venda de uma ação X a um valor Y. Como ele tem muito dinheiro, ele começa a comprar muitas ações daquela empresa antes da data, de forma que quando chega na data da opção, o banco tem que comprar no valor atual, muito mais alto, e vender pelo valor da opção lá embaixo. Ele é obrigado contratualmente a fazer isso, mas isso é considerado um golpe. Lógico, rapidamente governos criaram mecanismos para impedir esse tipo de golpe. Hoje você tem vários órgãos estatais para evitar esse tipo de comportamento abusivo, evitar que os grandes consigam roubar dinheiro dos pequenos. Aqui no Brasil é a CVM, nos Estados Unidos a SEC, e por aí vai. Tem toda uma legislação e órgãos de controle sobre isso. Então, se alguém começa a manipular o mercado para ganhar dinheiro desse jeito, ele é processado, não apenas perde o que ganhou ilegalmente, como pode sofrer outras punições, desde multa até ser expulso do mercado, não poder negociar mais e até cadeia.
Então chegamos na situação da GameStop que está acontecendo nesse momento no final de janeiro de 2021. A GameStop é uma loja de videogames, consoles, equipamentos para jogos americana. É uma empresa grande, tem lojas em muitos estados. No início de janeiro, a ação dela valia menos de $20 e um banco de investimento, o Melvin, lançou opções de compra por valores ainda abaixo disso para o final de janeiro. Estavam apostando que a ação iria cair e cair muito. O que aconteceu em seguida foi curioso. Alguns investidores pequenos apontaram em um fórum do Reddit, Wall Street Bets, o fato de que havia 150% de opções de venda emitido pela Melvin em relação ao número de ações, tão certos que eles estavam que a ação iria cair. O Reddit, vocês sabem, é um fórum anônimo, ninguém é identificado ali, ninguém sabe o nome de ninguém. Mas muitos gostam de jogos, conhecem a GameStop, não queriam a falência dela. Começaram a comprar como loucos tanto opções quanto ações da empresa. Daí perceberam que só eles conseguiam fazer já a cotação subir. O objetivo inicial não era nem ganhar dinheiro, era sacanear a Melvin, porque ela estava sacaneando a lojinha onde eles compram os jogos. As ações chegaram a irreais $350 agora, próximo do vencimento das opções. Isso significa que o banco tem que comprar por esse preço para vender lá por menos de $20, que era a opção de compra dele. Quem comprou a opção ganhou muito dinheiro, mesmo quem comprou a ação em valores mais baixos também ganhou com a subida. O banco em si perdeu $13 bilhões com o negócio. Chegou-se a cogitar que a Melvin quebraria, mas ela foi acudida por outros bancos de investimento. A visão deles pode ser consolidada em uma mensagem: nós conseguimos fazer besteira por mais tempo do que eles conseguem se manter solventes. Ou seja, o pessoal do Reddit não estava tão preocupado assim. Cada um deles estava colocando só um pouquinho de dinheiro, eles nem se importavam se perdessem isso. Mas no final eles conseguiram o que parecia impossível. Deram um golpe num banco enorme e ganharam uma fortuna no investimento. Veja, pequenos se unirem para dar golpe em grandes não é algo totalmente novo. O que é novo nesse caso é a escala da coisa. Estamos falando de 2 milhões de pessoas participando, algumas com quantias quase irrisórias. Isso é um problema porque a estrutura da SEC, da CVM e similares simplesmente não consegue punir todas essas pessoas. É gente demais. Meramente abrir um processo investigativo contra tanta gente quebraria os órgãos de fiscalização. Mesmo se for atrás só de quem ganhou mais dinheiro, ainda é muita gente. Pior, a SEC, como todo órgão do governo, vende aquela imagem de que protege os pequenos investidores dos grandes malvadões. Seria terrível em termos de imagem para eles processar um monte de pé rapado do Reddit para retornar dinheiro para um banco de investimento multimilionário. Por outro lado, se não fizer nada, está na cara que agora que isso funcionou, tal coisa tende a se repetir, o que pode gerar uma enorme crise no mercado de opções. Bom, o caso todo é muito interessante e muito legal, mas o que esse caso nos mostra? Bem, a força da informação descentralizada e distribuída e a falência do sistema atual de vigilância do governo. Em épocas passadas, era preciso uma pessoa multimilionária ou um grupo de pessoas muito ricas para fazer um golpe desse tipo, porque as pessoas têm que comprar ações para forçar a alta. Para isso é preciso muito dinheiro. Mas lógico, se você consegue coordenar 2 milhões de pessoas, você consegue esse mesmo efeito com cada um investindo um pouquinho. E no nosso mundo atual da informação descentralizada e distribuída, isso se torna trivial. Por outro lado, a SEC, como a CVM, como qualquer órgão de fiscalização do governo, sempre foi feito para impor a vontade governamental aos grandes, e esses que as forçam aos pequenos. O governo não vem cobrar imposto de renda de você, ele cobra da sua empresa, que ela desconte ele na sua folha. O governo só consegue impor suas vontades e regulamentações dessa forma, aplicando a poucas grandes figuras e deixando essas repassarem a legislação para quem está embaixo. Na prática, com a informação descentralizada e distribuída, a economia vira um monte de peixinhos agindo entre si sem estar necessariamente sobre uma empresa grande. O governo se torna um tigre sem dentes. Isso mostra como o Bitcoin tem potencial no futuro. Mesmo que governos o proíbam, não há capilaridade para o governo conseguir proibir cada pessoa de usar. E a tendência para todos os negócios é essa: deixar de ser uma grande empresa hierárquica para se tornar uma rede de autônomos colaborando entre si com muita informação para produzir produtos.
Isso é informação descentralizada e distribuída. Por isso, o governo acabará cada vez com menos possibilidade de impor suas regras ao mercado de ações ou qualquer outro mercado. Mas você pode perguntar, isso não significaria a possibilidade de voltarem a fazer fraudes? O mercado de ações não se tornaria novamente perigoso, sujeito a golpes, uma vez que não temos as regras da SEC? Bem, deve-se lembrar que nesse caso houve erro da Melvin também. Ela se expôs muito e quem erra em investimento merece perder dinheiro. Mas mesmo encarando isso como um golpe, não há problemas, porque a saída para isso é a mesma saída da informação descentralizada e distribuída. É o blockchain com contratos inteligentes substituindo o mercado de ações. Tudo de forma descentralizada. Resolve-se o problema quase que instantaneamente. O mais engraçado da coisa é que o Reddit é infestado de esquerdistas, e vários deles estão comemorando o feito de quase terem quebrado um banco de investimentos. Morte ao capitalismo, nós somos 99% e quebramos 1%. E aqui tem uma lição engraçada de por que o anarcocapitalismo vai triunfar no final das contas. Mesmo aqueles que se dizem ideologicamente contra o anarquismo de livre mercado, contra o capitalismo, acabam usando ele. Mesmo que digam que foi para uma causa socialista e coisa e tal, estão vivendo cada vez mais como anarcocapitalistas. Essa é a atração inevitável da informação descentralizada e distribuída. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!